Bom dia, 7h59, estou aqui. Hoje é a xícara do coração. Bom dia. Vamos tomar café juntos? Vamos tomar café juntas? Simone, bom dia, querida. Vamos tomar café juntas? Vamos lá? Muito bom ter você aqui comigo. Bom dia, Márcia. Bom dia, queridas. Bom dia. Muito bom ter vocês aqui comigo, estudando juntas o que escreveu o rei Salomão. Bom dia. Hoje nós estamos no 114º dia. 114. Estamos no capítulo 6, verso 6. Bem no meio. Estamos no meio da nossa leitura. E ele vai falar, né, de que vale viver trocentos anos se você não está presente durante essa vida toda. Se você está dormindo a vida inteira, a vida está passando e você não está nem percebendo. É esse o verso de hoje. Né? Estou esperando o pessoal entrar para começar a ler. E aí, meninas? Tudo bem? Dormiram bem? Descansaram? Lembrando que clica no aviãozinho, marca uma amiga sua, compartilha a live depois. E se você puder escrever qualquer palavrinha embaixo, qualquer palavra, o que você quiser, ajuda muito a que o Instagram distribua a live para mais pessoas. Então vamos ao verso, né? Chega de enrolation e vamos lá. O verso 6 ele diz assim: ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem da vida, né? Não vão todos para o mesmo lugar? Então, ele está olhando o lado negativo, né? Vamos dizer que você viva 1000 anos, 2000 anos, mas se você não está presente, se você não vive o que a vida está te oferecendo, você vai para o mesmo lugar de quem vive. Então, que tal viver o bem, né? Então, o Salomão está nos convidando para uma reflexão. Ele não está falando do tempo, ele está falando de alma, né? De que adianta viver muito se a gente não viver de verdade? Bom dia, amor. Bom dia, Regina. Bom dia, querida. Estou lendo o verso 6. Vou reler o verso para o pessoal que entrou depois. Ele diz assim: ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? É a frase do Salomão. Então, a reflexão é: de que adianta viver muito se a gente não vive de verdade, né? Porque não é a quantidade de dias que dá sentido para a vida. O que dá sentido para a vida? É a intensidade que a gente é capaz de estar presente na nossa vida. Tá aqui, nós estamos aqui estudando o rei Salomão, estamos presentes. Isso a vida, né? Essa capacidade de estar presente, né? Tem pessoas intensas que parece que vivem 1000 dias num dia só, né? Uma intensidade que às vezes eu fico cansada do lado de uma pessoa tão intensa, né? Por outro lado, tem pessoas que vivem a vida inteira de uma forma morna, como se não percebem nada do que está acontecendo em volta, não se relacionam, ficam na caverninha delas, né? Perdem o que a vida está oferecendo. Então, vamos olhar para esse tema, né, com ternura, sem sentir culpa, mas com muita coragem, né? O que será a pergunta que a gente vai se fazer? O que será em nós que ainda está dormindo, não está acordado, não está presente para o que estamos vivendo, né? Então, Hellinger dizia assim: o Hellinger dizia que a vida não é medida pelo tempo, mas pelo vínculo.
estarmos juntos aqui, cria um vínculo. E é isso que é o valor da vida, esse vínculo. Segundo Hellinger, ele escreve que o tempo não cura. A gente sempre fala assim, terminou um namoro, com o tempo ela vai esquecer, ou ele vai esquecer, o tempo cura tudo. O Hellinger diz, não, o tempo não cura. O que cura é o vínculo. Bonito, é? Estamos formando um vínculo aqui. É a intenção dessas leituras. O que Salomão chama de viver 1000 anos sem gozar o bem é isso. É existir na dívida. Qual é a dívida? Não ter prazer pela vida. Não ter contato com a própria alma. Essa é a dívida, né? Na visão sistêmica, quando o amor se transforma num peso, e o dever toma lugar da alegria. Quando a gente se compromete, a gente faz promessas, eu vou no seu lugar, eu faço por você, que são promessas impossíveis de cumprir, mas que a gente faz por amor. E elas não têm um bom resultado, né? Elas nos impedem de seguir o nosso próprio destino, elas nos impedem de sentir a alegria do dia a dia de estar aqui. E hoje eu trouxe de novo Khalil Gibran, né? Poeta, filósofo, místico. Estou no livro dele, O Profeta, que eu super recomendo, fininho, mas não é um livro para a gente pegar de cabo a rabo, né? De pegar para ler, porque cada frase ali tem um significado. Tem a Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem, se não, procurem ela explicando o livro O Profeta. Nossa, é incrível, maravilhoso. Eu aprendi com ela. Então, lá no livro ele diz assim, a vida não anda para trás, nem se demora no ontem. Então, Khalil Gibran acreditava que viver plenamente era aceitar o fluxo, sempre para frente. Permitir que o amor, a dor e o tempo, tudo junto, misturado. O verdadeiro bem, ele dizia, é o movimento da alma que continua aprendendo, mesmo quando sofre. Claro, sofrimento é um aprendizado. Nós aqui estamos o quê? Aprendendo, estamos no movimento da alma. Maravilhoso. Estamos vivos e presentes e fazendo vínculo, né? Eu fui buscar o Freud também, é o pai da psicanálise. E aí ele fala do sofrimento humano como a gente sofre porque tem um desejo que foi reprimido, né? E o que é esse desejo? Ele explica assim, esse desejo reprimido é a vida não vivida dentro da vida. É a vida não vivida dentro da vida, é o que Freud fala. Esse é o nosso sofrimento. Porque o desejo da alma é viver a vida plenamente, né? Freud escreveu assim, aquele que tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, descobre que os mortais não podem esconder nenhum segredo. O inconsciente fala. Claro que Freud está falando do inconsciente. Que as coisas que a gente tenta esconder, que a gente não gosta, que a gente acha feias, ou nem sabe, ou às vezes são muito doloridas, não é que a gente faz de propósito, né? É que a gente não aguenta mesmo. Então o inconsciente está lá para nos salvar e retém tudo. Mas Freud fala, não adianta imaginar que foi no inconsciente, você se livrou, porque você não se livrou. Então, é o que Salomão diz aqui. Bom dia, Fernandinha. O que Salomão diz aqui, que viver 1000 anos sem escutar esse inconsciente é desperdiçar a existência. Desperdiçar a existência. Nossa, eu tô com dificuldade. O nosso corpo envelhece, eu tô sentindo isso no meu corpo, né? As coisas estão mais difíceis, não tá tão fácil, não tá tão ágil, não tô tão ágil como eu era. Ainda tô bem, mas né? Tem uma diferença. Mas o coração continua palpitando, o coração continua querendo viver. E se ele está adormecido, se ele não está desfrutando, envelhecemos mais rápido, claro, né? Ui, falar de velhice, né? Tamo lá. Se Deus quiser, vamos ficar bem velhinhas
e bem velhinhos todos nós, e vamos partir com saúde. Esse é o meu desejo para mim e para todos nós aqui. Vamos partir desse mundo com saúde, tendo vivido muito, tendo desfrutado muito, cada dia. Ontem estava o sol, estava calor, hoje está nublado, não tem um dia depois do outro igual, né? Então ontem tinha coisas legais para a gente observar, hoje tem outras. Hoje eu já estou de malha, outro tipo de roupa, tudo diferente, né? Cada dia é para ser desfrutado. Então a Clarice Lispector, uma escritora que eu gosto muito, hoje eu estou com o livro dela, A Hora da Estrela, né? E ela conta na Hora da Estrela a história da personagem dela, que é uma mulher, ela é funcionária numa casa, então ela é invisível, ela é bobinha, ela não sabe nada do que é o bem, esse bem que o Salomão fala, né? Ela tá lá viva, ela tá trabalhando, ela tá fazendo o trabalho dela, ela respira, mas ela tá adormecida, ela não percebe a vida passando por ela. Clarice escreve assim: ela vivia de menos e morria de menos. É uma história bem triste dessa moça. É o retrato da alma adormecida, né? Viver de menos, morre de menos também, né? Dom Casmurro, de Machado de Assis, o personagem, ele envelhece, mas ele é obcecado pelo passado, por aquilo que ele não viveu no passado, e ele não percebe que já foi. Ele está em outro momento, né? O dia de calor de ontem já foi, hoje está nublado, ele não percebe. Ele é o exemplo exato de quem acha que vive 1000 anos, mas vive 1000 anos numa memória, numa lembrança, no passado. É o que Salomão está tentando nos ensinar, assim, que nós temos que desfrutar do presente. Porque se a gente não desfruta do presente, a nossa vida vive uma repetição. Aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele tá, tudo que ele tem que fazer é assim, na máquina, e ele sai do trabalho e ele continua fazendo assim. Não sei se vocês lembram desse filme. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Mas hoje eu trouxe um filme que eu amo de paixão, já assisti algumas vezes. Cada neto que vem eu faço assistir de novo. Chama A Vida é uma Festa, Viva a Vida é uma Festa, um desenho animado. A história de uma família mexicana, que dentro da família não se pode nem ouvir, nem tocar música de jeito nenhum. E isso a avó não deixa, a mãe não deixa, a família inteira não deixa, e aí nasce o Miguel, que tem uma aptidão forte para música. Ele se encanta com a música, né? E é claro que ele é proibido de tocar. E aí é a festa do Dia dos Mortos, lá no México é uma grande festa para os mortos, onde todo mundo vai para o cemitério e eles têm essa fantasia de que eles levam comida. É o dia que eles homenageiam os mortos lá, mas realmente, não com choro nem com vela, mas com festa. Então, no desenho, né, ele acaba no mundo dos mortos. E aí ele descobre antepassados, ele descobre que os antepassados esquecidos desaparecem de vez quando ninguém mais lembra deles. Figurativo, é verdade. Por exemplo, eu já falei isso aqui, eu não conheci os meus avós, mas eu sei o nome deles. Tem um retrato dos pais da minha mãe, dos pais do meu pai, eu não sei como eles eram. Os meus bisavós eu nem lembro, eu realmente devo ter tido, claro, mas não sei o nome, não sei nada, não existem dentro de mim, quer dizer, dentro da minha memória. Existem porque eu sou feita deles, né? Mas na minha memória não, né? Então, aí vem todo o desenrolar da história, por que não pode a música. Veja o filme, vale a pena, não vou dar spoiler. Mas no final tem a bisavó, e ele canta a música que o bisavô, marido da bisavó, cantava para ela, que é Remember Me, lembre de mim. E aí a bisavó
acorda, ainda está viva e continua viva lembrando do marido. E aí todo desenrolar porque o marido sumiu, enfim. Mas essa música é cheia de afeto e ela reconecta a família inteira. Todo mundo volta a viver com essa lembrança desse bisavô esquecido, né? O filme é uma constelação, né? Fala da cura que acontece quando o amor volta a circular entre os vivos e os mortos, né? Dando lugar para todos, né? Então, quando Salomão fala do bem que o homem não goza, do que ele está falando? Ele está falando desse vínculo que dá sabor à nossa existência. Tem alguém mandando coraçãozinho? Manda mais coraçãozinho, foguinho. Escreve alguma palavra aí nos comentários. Isso tudo ajuda a gente a divulgar o trabalho e o conhecimento do rei Salomão. Hellinger dizia que... ele está contando aqui uma história. Conta a história no livro do Hellinger. Ele conta a história no livro O Sucesso é Ser Você Mesmo, no livro do Hellinger. Ele conta a história de um homem que dizia que não sentia nada, não tinha emoção nenhuma, nem tristeza, nem alegria. Obrigada, Simone. Então ele conta no livro dessa história, né, que aí surgiu a imagem da mãe que logo depois do parto ela teve depressão pós-parto. E aí ele, por lealdade a essa mãe bebê, dias de vida, escolheu também não sentir nada como a mãe que teve depressão. Ficou entorpecido. O Hellinger leva ele a dizer, né, ver a diferença. Tá lá no livro, né? Agora eu posso sentir por mim, né? Você sente por você, eu posso sentir por mim. E o Hellinger comenta, muitos confundem fidelidade com paralisia. Nossa, Davi Gank, meu primo querido do coração, que eu amo de montão, grande músico, tá aqui conosco. Muito bem, muito obrigada. Então, Hellinger dizia assim, que muitos confundem fidelidade com paralisia, né? Então, na visão sistêmica, ter prazer não é pecado, né? É sinal que o amor está em movimento. Olha que maravilha, ter prazer na música, como esse meu primo, ou na literatura, ou em qualquer coisa que você faça. Você vai na academia, está lá fazendo por prazer, perfeito. Esse é o sentido da vida. E também o vínculo que a gente cria com as pessoas queridas que estão com a gente. Então, as perguntas que a gente pode se fazer hoje, será que eu estou presente? Será que... Claro que a gente não vai estar presente o dia inteiro, o tempo inteiro, mas tem momentos que a gente está. Você percebe isso quando você está? Ou será que a gente está deixando o dever, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, que é o meu dever fazer, e aí esse dever toma o lugar da alegria? Será que a gente faz isso? Ou como no filme A Vida é uma Festa, o que dentro de mim quer cantar, mas eu não estou dando permissão? Como no filme, né? Se você pudesse, repete. Eu escolho estar vivo. É uma frase que eu posso dizer para mim. Todo dia a gente pode se dizer, eu escolho estar vivo. Não só para respirar, mas para sentir, para rir, para amar, para existir, né? Esse é o sentido da vida que o Salomão está nos ensinando, né? Então, vamos para a nossa... Algum comentário mais? Se vocês tiverem algum comentário, vocês façam. Eu vou para... Vamos, né? Juntos para a nossa meditação final de hoje. Fechar todo esse pensamento numa meditação. Então, nós vamos inspirar, soltar o ar. Fecha os olhos. Se imagine que você está num lugar silencioso. Super silêncio.
É como se o tempo tivesse parado nesse lugar. E de repente você começa a ouvir uma música lá longe tocando. Talvez seja uma canção que você ouvia na sua infância. Uma música que você nem lembrava mais. Deixa vir essa música da infância até você. Se dá um tempinho. Você reconhece a música. Uma música suave, bem do fundo da sua alma. É a sua alma te chamando de volta. Imagina que você se levanta, você começa a dançar, os pés se movem, no começo um pouco de hesitação, depois já vai se soltando. É o seu corpo lembrando o ritmo da vida. Conforme você se movimenta, o corpo lembrando o ritmo da vida. Tem um ritmo, tem um pulsar. E devagarzinho você olha em volta e está tudo colorido. Mesmo aquilo que você via preto e branco agora se transforma numa grande festa. Respira fundo. E diz assim, a frase de hoje: eu me permito sentir. Eu me permito sentir. Eu me permito viver. Eu me permito viver. E eu me permito ser. Né? Então, se você quer ter uma vida longa, viva com alma. É isso por hoje, minha gente. Tenha um dia maravilhoso. Vamos desfrutar daquilo que a vida vai nos trazer. Vamos tentar estar presente com felicidade, com alegria, naquilo que a vida vai nos oferecer hoje. Um beijo muito carinhoso. Nos vemos amanhã. Bom dia.